Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Então acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra quem foram os entrevistados do nosso programa, encontra links também para assistir, rever as entrevistas do nosso canal no YouTube e também pode participar nesse espaço dando sugestões, pedindo orientações, enfim, esse canal é o nosso canal de diálogo com você, nosso telespectador. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade nessa sexta-feira. Gazeta de Piracicaba, flagrante em clínica, sequestro e cárcere. Delegado flagrou menor amarrado pelos pés e mãos e apanhando de 4 homens. 6 pessoas, entre elas uma advogada de Piracicaba, foram presas em flagrante por policiais civis do 7º Distrito Policial, acusadas de sequestro e cárcere privado. As vítimas são 14 homens, alguns menores de idade, que estavam internados numa clínica para recuperação de alcoólatras e dependentes químicos, instalada na estrada rural Piracicaba-Anhumas. Educação, plano de carreira. Professores organizam passeata para reivindicar plano de carreira na rede municipal. Os professores da rede municipal de ensino deverão realizar uma passeata neste sábado, dia 27, para reivindicar a implantação do plano de carreira dos docentes. A mobilização será a partir das 8h30 da manhã, em frente ao mercado municipal. Jornal de Piracicaba. Mais fiéis partem ao Rio de Janeiro para se encontrar com o Papa. Cerca de 40 fiéis da paróquia São Francisco de Assis, no Jupiá, partiram ontem à noite em um ônibus fretado para o Rio de Janeiro. Eles participarão da Jornada Mundial da Juventude e estavam ansiosos para conhecer o Papa Francisco. Copa Paulista. Mesmo sem jogar na rodada do meio da semana, time piracicabano continua em segundo lugar. De olho no Independente, Inhoquim segue vice-líder. Mesmo ausente na terceira rodada da Copa Paulista, o 15 de Piracicaba continua na segunda posição do Grupo 2. Como 7 equipes estão na chave, o Inhoquim folgou no meio da semana e ficou apenas na torcida para não cair na classificação. O time assumiu a vice-liderança após derrotar a Ferroviária por 1-0 na sexta-feira passada. Adversário de amanhã é Lanterna no Grupo 2 com apenas 1 ponto. A Tribuna Piracicabana. Furtos de veículos caem, mas estupros aumentam neste ano. Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem os índices de criminalidade no estado de São Paulo. Foram 25% a mais os casos de estupros no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2012. Os índices de criminalidade de Piracicaba demonstram avanços em alguns setores, mas também escancaram problemas. Se os índices de furtos e roubo de veículos no primeiro semestre deste ano caíram 28% e 23%, respectivamente, as ocorrências de estupro aumentaram 25% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Piracicaba pede 50 profissionais do programa Mais Médicos. Piracicaba receberá profissionais do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, que ainda aguarda a aprovação da medida provisória no Congresso Nacional. As inscrições foram encerradas ontem. Na região, são 656 municípios que receberão médicos para atender a atenção básica. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. A temperatura máxima chega aos 18 e a mínima aos 10 graus. E já após o intervalo, eu converso com o Wilson Lovandini, que é supervisor comercial da FNA Transportes e também já foi instrutor aí do SESC Senat, capacitando caminhoneiros, enfim, motoristas
já que essa semana nós estamos falando sobre uma semana especial sobre o Dia do Motorista, que foi comemorado ontem. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu converso com o Wilson Lovandini, que é supervisor comercial da FNA Transportes. Wilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Wilson, você é formado em administração de empresas, mas tem pós-graduação em gestão de pessoas e gestão estratégica de negócios, né? O seu negócio então vai além dos transportes, né? A parte aí das rodovias, mas existe aí uma atuação por trás de tudo isso, né? Eu, na verdade, me especializei na área de treinamentos para motoristas, atuei um bom período de tempo na área de treinamentos para motoristas, assumi agora a supervisão comercial na FNA Transportes, onde a gente está desenvolvendo, e paralelo a isso, eu também desenvolvo atividade no CFC Dakar, com a primeira habilitação. Então, a instrução teórica na primeira habilitação eu também atuo atualmente. Então, aí a sua paixão é mesmo o transporte. Em todas as áreas você está atuando aí, né? Wilson, eu queria começar falando com você, especialmente sobre a FNA mesmo. Vocês atuam na cidade de Piracicaba, região, só no Brasil, como é que é? Atuamos na cidade de Piracicaba e região. Cargas fracionadas, nós temos o eixo Piracicaba-São Paulo, São Paulo-Piracicaba, Campinas, temos filial em Bauru, temos filial em Jaú. E atendemos então carga fracionada, esse eixo. E cargas que a gente chama de cargas fechadas, atendemos o Brasil todo. Explica pra gente o que seria a diferença entre cargas fracionadas que você está colocando e o que é isso? Cargas fracionadas são pequenos volumes
que a gente transporta no eixo São Paulo-Piracicaba. Tipo Campinas. encomendas? Encomendas, isso. Isso é só feito por empresas ou as pessoas podem contratar a FMA para fazer a entrega de um pacote? Pode, sem problema. Nós trabalhamos, desde que tenha documentação, nós podemos atender qualquer serviço de transporte de pequenas encomendas. Desde que você tenha documento, né? Tenha a nota fiscal, nós podemos atender. Procedimento normal, né? Podemos. Tá. E aí grandes cargas seria o quê? Assim, as cargas... cargas indivisíveis, né? Então vamos dizer assim, açúcar, ferro, sucata, máquinas, componentes, tudo que carga que a gente costuma dizer é um veículo dedicado para aquela atividade. Então a gente chama de carga fechada. E Wilson, você que trabalha ainda, né, com a atualização, enfim, de profissionais que lidam aí com esse tipo de trabalho, o transporte de cargas, existe, na sua opinião, algum tipo de carga mais perigosa para se transportar? Qual que seria? Olha, existe a classificação das cargas perigosas, que aí incluem produtos químicos e especificamente as cargas mais transportadas de volume são os líquidos inflamáveis, né, que temos um grande volume transportado na nossa região. Inclusive a questão de Paulínia, né, que estamos próximos aqui, onde tem a Petrobras, a refinaria da Petrobras em Paulínia. Então, em termos de produtos perigosos, os líquidos inflamáveis seriam o primeiro lugar de produtos perigosos em quantidade transportada. E depois temos os corrosivos, que são os ácidos, que também é uma grande quantidade transportada de produtos perigosos. Então, esses produtos são classificados como produtos perigosos, né? Existem, na verdade, 9 classes de produtos perigosos, classificada pelo governo, pelo CONTRAN, pelo Ministério do Transporte, como produtos perigosos. Né? Quais seriam as outras? São cargas normais. Então, a classificação de produtos perigosos começa com explosivos, gases, líquidos inflamáveis, que eu já falei, sólidos inflamáveis, oxidantes, substâncias tóxicas e infectantes, produtos radioativos, corrosivos e substâncias perigosas diversas. Então essa é a classificação de produtos perigosos, que existe uma documentação especial, um registro especial que a transportadora necessita para poder fazer parte desse transporte. Aí o restante, que são as cargas industriais, né, manufaturadas, são consideradas cargas comuns, não estão classificadas no escopo de produtos perigosos. Tem alguns caminhões que a gente vê nas rodovias que são acompanhados por alguns carros. Por que tem a presença desses carros que acompanham e escoltam essas cargas? São duas situações. Cargas que estão fora do padrão, né, que são chamados de cargas excedentes ou cargas especiais, existe o batedor que faz a parte da escolta propriamente dito para o transporte, devido ao problema de trânsito da rodovia. Então você tem aí uma carga com 4 metros de largura. Então ela necessita, por legislação também do Estado e federal, acompanhamento do batedor, da escolta, né? Que são normalmente aqueles veículos zebradinho que a turma fala, né? Mesmo, Exatamente. Então essa é a escolta para o transporte de cargas especiais. E também hoje, devido ao problema social de roubo, né? Então também hoje muitas cargas são escoltadas aí por uma questão de segurança mesmo. Então existem as empresas de escolta especializada, né? Escolta, inclusive escolta armada, que aí é para fazer a segurança devido ao problema de roubo. Nessa proposta, né, do transporte da carga com um custo agregado alto, quais seriam os produtos nessa categoria? Que produtos são esses que precisam de uma escolta para a segurança? Por exemplo,
Eletrodomésticos é um produto que é muito visado, polietileno, polipropileno, que são matérias-primas para a fabricação de plásticos, etc., entendeu? São algumas substâncias derivadas de petróleo também. O próprio líquido inflamável, muitas vezes, é visado, entende? Para roubo, então necessita de uma segurança a mais. E existe alguma região do país onde essa segurança é mais importante, a presença? Bom, é difícil a gente pontuar, né? Porque hoje o mercado como um todo, né? A dificuldade do transporte nos grandes centros comerciais, a gente está vendo que o roubo impera em muitos estados. Rio de Janeiro, por exemplo, é um foco forte de roubo de cargas. São Paulo mesmo, capital, embora hoje já tenha reduzido pela dedicação, inclusive até do policiamento, mas sabe, contra a má fé não tem controle, né? Então o sistema necessita realmente de uma segurança, né? As condições das nossas rodovias aí pelo Brasil facilitam, na sua opinião, a ação desses criminosos? Sim, porque você não consegue desenvolver uma velocidade em determinadas rodovias e é aí onde também facilita a atuação do ladrão, né? Favorece a atuação do bandido. A gente tem também essa questão que está sendo discutida e apresentada aí por todas as mídias, que é a questão do pagamento do pedágio até por eixo suspenso, coisa que não era praticada antes. Como que vocês, na transportadora, têm visto essa questão? Nós fazemos parte, né, de um apoio, inclusive, de logística, e está havendo um estudo, assim, de uma forma geral, para absorver esse custo, mas para a empresa de transporte é mais um custo que está sendo gerado. Então, dentro do aspecto logístico, absorver esse custo fica difícil, né? Fica difícil. Nós estamos numa situação que estamos tentando de todas as formas, e isso não é de agora, o transporte no Brasil é o carro-chefe do Brasil, é o sistema de transporte, sobretudo o sistema de transporte rodoviário, e é o que mais a gente vê situações de dificuldade para o transportador absorver esse custo, né? Não tem como, é custo governamental, o pedágio está aí, é mais um custo que estão colocando para a gente aí. Vai ficar difícil, já está difícil, vai ficar mais difícil a gente administrar essa situação. Entra aí, então, uma necessidade de aperfeiçoar cada vez mais as técnicas de logística, né? Com certeza, né? Nós temos que descobrir, né? Vamos dizer até assim, milagre, para a gente conseguir manter a empresa dentro do perfil logístico, dentro de uma otimização de qualidade e satisfação do cliente, né, que é isso que a empresa busca. Né? De um modo geral, o conceito logístico é este, é oferecer a melhor qualidade ao menor custo possível. Né? E a gente, a duras penas, está buscando essas técnicas, inclusive investindo em pessoas, para qualificar pessoas, para poder agregar valores, né, reduzir custo. Esse é o caminho que a gente tem buscado. Hoje vocês têm quantos caminhões, enfim, quantos veículos na frota? A empresa conta hoje com 50 caminhões e também temos um grupo de caminhões que são os caminhões agregados que prestam serviço para a nossa empresa também. Num total de quantos colaboradores, assim, caminhoneiros, vamos dizer assim? Nós temos aí uma faixa de 100 a 120 pessoas que trabalham diretamente com a nossa empresa. E certamente a qualificação desses profissionais também é um desafio, né, Wilson? Sim, porque nós temos que conciliar a qualificação profissional com o dia a dia de trabalho, e não é fácil também para a empresa. Ela não tem tempo hábil, ela precisa do profissional trabalhando no dia a dia
E então é muito difícil de conciliar a qualificação, entende? Então a gente tem que fazer toda uma estratégia logística para você, às vezes, conseguir um diálogo com o colaborador, que ele dedique um dia de folga, por exemplo, para poder participar de um treinamento de qualificação, porque a dinâmica do trabalho não permite você parar um funcionário uma semana para fazer treinamento. Então a gente tem que conciliar isso conforme a necessidade do próprio cliente. Isso eu digo que é um desafio para as empresas de transporte, de um modo geral, não só para a nossa empresa. Não é? O CS Senat, inclusive, trabalha direto de sábado e domingo. Por quê? Porque é o único tempo que o profissional tem para poder se qualificar. Não é? Com essa lei do motorista, que agora foi aprovada com redução da carga horária dos trabalhadores, isso vai interferir também de alguma forma para vocês? Sim, interfere, porque você tem que modificar toda uma estratégia de trabalho, né? No transporte, de um modo geral, você tem que se adequar às novas regras. Mas isso abrirá necessidade de novas contratações? Sim, por conta do tempo, né? O que você fazia com uma quantidade de funcionários, agora você vai necessitar um grupo maior de funcionários para fazer a mesma atividade, né? Por conta da redução do trabalho. O mesmo se diz não só no transporte de cargas, mas mesmo o transporte de passageiros. É a mesma situação, né? Que a legislação hoje ela está mais rígida. As normas de trânsito dentro da cidade de São Paulo, as reduções de horários para você trabalhar dentro de São Paulo, tudo isso é dificuldade para o sistema de transporte. E nós temos que buscar adequação. E isso demanda tempo, demanda pessoas. Hoje a gente tem dificuldade, o mercado está carente de pessoas para atender a necessidade, a demanda de motoristas, né? Está necessitando da demanda de motoristas, né? Motoristas qualificados. Então é complicado isso. Isso tudo também acaba gerando maiores custos, né, Wilson? Que no final das contas acaba chegando para o bolso do consumidor. A gente sabe que muito do que a gente consome, grande parte de tudo que a gente consome, tanto alimentos quanto tudo que a gente compra no supermercado, em feiras, em lojas, enfim, existe aí uma grande parcela que é do custo do transporte que acaba sendo embutido no preço. Então é um ciclo, né, que nunca vai ter fim, porque o reajuste deixa de acontecer num determinado segmento, mas ele é transferido, por exemplo, no transporte, né? Como você está falando, o carro-chefe do Brasil é o transporte. Tudo que a gente pensa, existe transporte envolvido. Sim. E isso você tem uma postura real de elevação de custo. Aí é que está o dinamismo da empresa em buscar um malabarismo para essa redução de custos. É muito difícil hoje administrar uma empresa de transporte. Eu posso dizer, estou no ramo de transporte desde 1985 e a gente tem acompanhado o histórico do transporte. E não é fácil você administrar. As exigências governamentais têm aumentado, as exigências do consumidor também têm aumentado, e isso faz com que gere aumento de custo. Aí é que está o segredo de administrar uma empresa de transporte, né? Não é fácil, tem que ter, além de tudo, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter vontade para se dedicar e poder atender o mercado de um modo geral. Pois é.
e encontrar estratégias para superar e afetar o quanto menos o bolso também de quem é o empregador, no caso, as empresas que contratam o trabalho de vocês para o transporte de seus produtos e cargas, enfim, porque também o mercado acaba se pulverizando de outros profissionais, talvez nem tão qualificados assim, e que acabam virando concorrentes, né? Então, sobreviver no mercado, não só no mercado de transportes, acaba sendo um desafio, né? Sim, o desafio é muito grande, não tenha dúvida disso, que o desafio hoje de manter uma empresa com qualificação, uma empresa buscando melhorias, buscando a visão da parceria, né, de maior qualidade ao menor custo possível, ao custo perfeito, é o desafio real das empresas hoje, de um modo geral, do mercado de um modo geral. Uhum. Wilson, você também trabalha como instrutor, é isso? Numa escola de CFC? Sim. Tá. No sistema de transporte, em 1992, eu fui convidado pelo Senai para fazer parte do quadro de instrutores de preparação dos motoristas que transportam cargas perigosas. Uhum. Aí, depois, o SESC-Senat, em 95, acabou agrupando essa tarefa e, com o sistema do Código de Trânsito Brasileiro, agregaram-se alguns cursos que são obrigatórios para o motorista de transporte, que são os cursos de transporte de cargas e produtos perigosos, condutor de transporte coletivo de passageiros, condutor de transporte de escolares e veículos em situação de emergência. Então, esses são as exigências do próprio sistema de trânsito, do próprio CONTRAN. Tá. E a primeira habilitação. Uhum. Bom, nós vamos falar já sobre quais que são os desafios de preparar todo esse pessoal aí para encarar as ruas da cidade, que estão cada vez mais engarrafamentos a gente encontra aí pelas ruas, né? É um desafio realmente preparar esse pessoal para sair pelas ruas de Piracicaba, de São Paulo, enfim, do Brasil, não é? Ok. Tá bom? Já, então, após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu estou conversando com o Wilson Lovandini, ele que é supervisor comercial da FNA Transportes e também instrutor do curso de CFC. Agora, Wilson, a gente vai deixar um pouquinho de lado a história dos motoristas de caminhão. O que eu quero conversar com você é sobre os motoristas de carro que circulam aí por Piracicaba, enfim, por todo o nosso país. Você, como instrutor desse time, vamos fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Existe mesmo essa ideia de que em algumas cidades se dirige melhor e outras pior? De onde que vem isso? Eu acredito que isso é da própria cidade, né? Por exemplo, as pessoas às vezes falam que é melhor dirigir em São Paulo do que dirigir em Piracicaba, do que dirigir em Campinas. Não, que o povo de Campinas dirige melhor do que o povo de Piracicaba. Então eu vejo assim que isso é uma postura do próprio condutor, né? Como um instrutor, a gente procura preparar os alunos, né, para a primeira habilitação, mostrando a importância de dirigir. Porque o que muita gente não sabe é que você tem o direito de ter a sua habilitação. Você não é obrigado a dirigir, você só vai tirar a habilitação se você quiser. E como é um contexto social que o carro muitas vezes coloca a pessoa numa situação de poder, ela pegou um volante, se ela não estiver bem equilibrada, ela vai cometer barbaridades no trânsito, porque é uma inter-relação, né, do ser humano com o veículo e com as vias de trânsito. Então é comum você ouvir assim, Piracicaba o pessoal desculpa a palavra, é chucro para dirigir. Mas isso nós temos que ponderar, né? Em que sentido? Por exemplo, eu, como condutor dirigindo em Piracicaba, eu tenho que buscar ser o melhor condutor possível, né? Agora, o que eu percebo que falta no trânsito, de um modo geral, é cortesia. As pessoas hoje estão muito preocupadas consigo mesmo, né? Então, às vezes chega num lugar para estacionar. Eu já presenciei várias vezes brigas no estacionamento de um supermercado por causa de uma vaga para estacionar. Então, se observa, né? A pessoa, ao invés de usar o veículo como um bem de conforto, para passeio, para se desestressar, tudo mais, com a devida atenção no trânsito, com a devida cortesia, não, ela acaba se estressando. Hoje é comum você ver, sobretudo as estatísticas mostram atualmente, aquilo que há pouco tempo atrás não existia. Hoje as mulheres, por exemplo, as estatísticas mostram que as mulheres são as mais xingonas no trânsito. As que mais brigam no trânsito hoje são as mulheres. Até por uma questão de temperamento e de condições. Mas isso precisa ter um autocontrole para o trânsito. Porque senão já era isso mesmo, a dificuldade no trânsito, né? A situação de trânsito, ela é complexa. Se nós fizermos um histórico e formos analisar aqui a cidade de Piracicaba, há 20 anos passados, a quantidade de ruas asfaltadas em relação ao que nós temos hoje era bem menor. E a quantidade de veículos aumentou consideravelmente. Então hoje Piracicaba é uma das cidades do interior com o maior número de veículos, né, por habitante. Na sua opinião, qual que é o principal comportamento que o piracicabano tem aí nas vias que poderia ser revisto e evitado para que a situação do trânsito fosse menos complicada? A questão da cortesia mesmo. Você está transitando pela Rua Governador, você sinaliza a intenção de sair do estacionamento, ou seja, você dá a seta que você quer sair. Não tem perigo que alguém pare para favorecer a sua saída. Você
É óbvio que o Código de Trânsito diz que você não pode colocar o seu veículo em movimento prejudicando a segurança do trânsito. Tudo bem, então é regra, né? Mas eu falo do ponto de vista cortesia. Ninguém que está descendo a Rua Governador reduz a velocidade para o veículo para favorecer que uma pessoa saia. Então eu vejo que essa postura assim da preocupação individual, as pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas. Então eu acho que isso é uma questão que, se a pessoa começa a ver isso com outros olhos, o trânsito melhora. Evita-se acidentes, né? Num semáforo mesmo. As pessoas têm o hábito, né, de passar o semáforo no sinal vermelho. Você pode observar uma situação assim que o motorista de ônibus, tá? Se algum motorista estiver assistindo, ele vai falar, poxa, no fundo ele tem razão. Eles têm o hábito de o sinal amarelou, antes de dar o verde, ele já começa a movimentar o ônibus no semáforo, no cruzamento. Pode observar, isso é um hábito do motorista. E o que ele ganha com isso? Absolutamente nada. Ele pode colocar em risco a situação de trânsito, por quê? É aquela situação, o sinal ainda não abriu, está no amarelo. O outro motorista que vem pelo cruzamento tem na ideia dele, vai dar tempo. E é onde acontece o acidente. Isso é uma prática assim que eu observo, né, de motoristas de ônibus, que é uma prática assim, que é só uma questão de hábito, é só mudar o hábito. Espera o semáforo abrir, aí você coloca o veículo seu em movimento. Entende? É uma situação assim de postura no trânsito. Algo que eu observo também é o uso da faixa, a faixa de maior velocidade, e às vezes está um veículo que está em menor velocidade, todo mundo está ultrapassando pelo lado direito. Isso também é uma questão que a pessoa também precisa ter uma consciência com relação às prioridades dela ali para se comportar, né? Eu penso que isso é uma questão até cultural, sabe, Alessandra? Porque a gente observa que o piracicabano, ele não está educado no trânsito para se transitar em filas duplas. Tá? Ele não tem essa educação. Aí fala-se assim, São Paulo, pessoal, nossa, você vai para São Paulo se dirige, a turma respeita a sinalização, se você tem um sinal de seta, você entra, porque a turma respeita, nossa, é muito bom andar em São Paulo. É questão de costume do próprio sistema de trânsito, né? Acho que o piracicabano, ele não está ainda preparado, ele está começando a acompanhar a evolução, né? Vamos dar exemplo, Avenida Armando Salles. Você tem condições de transitar em 3 faixas. Tem uma faixa para estacionamento e mais 2 faixas para você transitar, né? Só que às vezes você pega uma pessoa que vai na faixa da esquerda segurando todo mundo que vem atrás. E ela quer ter razão. Verdade. Ela quer ter razão, ela acha que ela está certa. Quando, na verdade, tá, então aí é questão de contexto cultural, né? Às vezes é hábito, às vezes é costume, a pessoa às vezes não tem conhecimento real, acostumou a dirigir daquela forma e não está se adaptando às mudanças do próprio trânsito, né? Você tinha, hoje nós temos lá a nova ponte, é a mesma situação. Sim. Aquilo ali foi feito para facilitar o trânsito. E às vezes você vê que o pessoal tem dificuldade de parear, né, os veículos em fila dupla. Né? Forma uma fila aqui e de repente você vê que na esquerda não tem ninguém. Então é uma questão de contexto, de se adaptar à própria condição do trânsito. Né? Eu costumo dizer nos meus treinamentos, eu até costumo falar muito insistentemente para os alunos, que, assim, hoje a gente está vendo uma questão assim que eu comecei recentemente agora, retornei,
né, ao curso de CFC, que é a primeira habilitação. Até então eu trabalhava mais com os cursos para motoristas já habilitados, que eram os cursos de qualificação profissional. E agora eu estou assumindo no CFC Dakar, lá no Mário Didini, as aulas à noite, estão sob minha responsabilidade, o curso de formação para a primeira habilitação, né? Curso de formação de condutores. Então são 5 módulos que a gente treina o primeiro condutor. E às vezes, e hoje a gente está vendo uma coisa que eu tenho achado até interessante, que pessoas já com 40 anos estão buscando habilitar-se. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então eu acho que assim, isso é um ponto também interessante para Piracicaba, né? Que às vezes a gente tem aquela ideia de que só tira carta quem tem 18 anos, né? Porque é verdade. O meu filho mesmo fez 18 anos num dia, no outro dia estava na autoescola para poder fazer a habilitação, né? Participou do processo, tudo, tirou a habilitação. Lembrando que a primeira habilitação, hoje o sistema de trânsito faz algo que eu vejo muito interessante, porque você tira a carta e você tem um período de experiência de 1 ano para realmente você mostrar se você é ou não um bom condutor. Você colocou, Wilson, essa questão da pessoa com 18 anos e essa pessoa com 40 anos. Para a primeira habilitação, quem está mais preparado no final dos exames finais, enfim, para encarar as ruas aí? Ou tanto faz? Olha, em termos de conhecimento geral, talvez o jovem de 18 anos, ele tenha mais facilidade em absorver a teoria, né? Agora, a pessoa um pouco mais madura, ela vai ver aquilo com mais responsabilidade. Então eu diria assim, em termos de absorver a teoria, que eu trabalho com a instrução teórica, o jovem tem mais facilidade para absorver o conteúdo teoricamente falando. Mas num contexto geral, a pessoa com mais idade tem o fator responsabilidade melhor, né? Porque não é natural, digamos assim, o natural do jovem, é óbvio isso. Um jovem de 18 anos, ele não tem, assim, não é tão maturidade, melhor falando. A maturidade de alguém com 40, com 50 anos, espera-se que seja melhor, né, do que de um jovem de 18 anos. Sim. Então eu vejo assim, nesse sentido, eu acho que o adulto, vamos falar assim, com mais idade, ele tem um preparo psicológico talvez melhor, a parte psicológica. E o jovem, ele tem mais facilidade em decorar as coisas, né? Porque algumas coisas você tem que decorar. Por exemplo, sinalização. Não dá para você falar de sinalização, eu vou pôr lá um livrinho e vou colar. Não tem como, você tem que realmente saber. Senão você não consegue desenvolver o que espera-se no trânsito, que é uma direção segura. E entre homens e mulheres, acabou aquela história de que mulher no volante, perigo constante? Isso daí não existe mais, né? Olha, ainda existe sim alguém que fala isso, alguém que brinca nesse sentido. Mas eu vejo que a mulher, ela conquistou muito hoje em todos os aspectos, em tudo que nós vemos, né? Haja visto que a conversa nossa aqui, né? Jornalista, há tempos atrás não eram tanto as jornalistas mulheres, era mais o homem que usava a posição de jornalista. Isso, né? Um exemplo nosso aqui do momento. Hoje eu acho que está tudo igual, né? Agora, a mulher tem sim, até pela natureza da mulher, uma atenção
concentrada, melhor. Porque isso é natural da mulher, não é? Isso é natural. Se você pega estudos demonstram, né, que a mulher ela tem uma capacidade de concentração. Veja a dona de casa, não é? Ela consegue cuidar da criança, cuidar do fogão, assistir televisão, tá entendendo? Ela faz tudo ao mesmo tempo. O homem já não, ele chega em casa, ele vai ler o jornal sossegado, tranquilo, ele vai sentar para almoçar sossegado, tranquilo, né? É natural. Então eu vejo que hoje não tem isso. Agora, outra coisa interessante é que a mulher está realmente conquistando, né? A gente tem que admitir que a mulher está conquistando os espaços. Você observa em algumas indústrias, operadores de empilhadeira são mulheres. Sim. Você observa no transporte coletivo que já temos várias mulheres transportando, né, dirigindo veículos de transporte coletivo de passageiros, urbano e rodoviário também. Já temos essa situação. Então eu vejo que hoje, né, e um detalhe, né, a mulher, no caso na companhia seguradora, ela tem desconto. Pois é. Né? Não seria à toa, né? Há quem diga o contrário, há quem diga assim, mas isso daí não está muito certo, porque a proporção de homens e mulheres que dirigem, mulher é bem menor, então por isso que as mulheres batem menos o veículo, né? Há quem dá essa controvérsia. Entende? Mas brincadeira à parte, de um modo geral, a mulher é mais atenciosa assim que o homem, né? Nesse sentido, a mulher é mais atenciosa que o homem. Então, e hoje a mulher está ganhando mercado, sim. E também eu queria que você falasse um pouquinho sobre, no CFC você também realiza, como você disse, o treinamento para condutores profissionais em determinadas áreas. O que não deve ser fácil, e o que a gente vê muita mulher também no transporte escolar, por exemplo, né? Sim. Na verdade, assim, hoje essa tarefa, digamos, de qualificação profissional, hoje quem atua nesse sentido em Piracicaba é o próprio SESC Senat. O SESC Senat, ele faz os cursos de, como eu já falei no bloco anterior, condutores de veículos de transporte de cargas e produtos perigosos, condutores de veículos escolares, condutores de veículos em situação de emergência e condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. Esses são os 4 módulos que o CONTRAN regulamentou. Então, quem vai trabalhar como motorista de ônibus? Ele tem que participar de um programa de treinamento que envolve 40 horas de treinamento e que é ministrado no SESC Senat. Eu fui instrutor, né? Inclusive, eu falo isso até com orgulho, né? Que eu fui o primeiro instrutor do SESC Senat de Piracicaba. Né? Quando fundou o SESC Senat em Piracicaba, eu fui o primeiro instrutor. Aí trabalhamos junto, que inclusive ele está lá até hoje, o João Eleutério, que é um excelente instrutor. Até hoje ele trabalha na formação lá no SESC Senat. Né? Então a gente tem um pouquinho de história nessa parte de treinamento. E o desafio é grande, Alessandra, porque quando eu comecei em 92 trabalhar no Senai como preparador, como instrutor para os motoristas de transporte de cargas e produtos perigosos, o nosso orientador foi o Chiquito. O Chiquito dizia assim: aproveite, porque é 2 anos que vocês vão ter trabalho. Depois, meu amigo, formou todo mundo, não tem mais trabalho. Mas graças ao bom Deus, né, essa situação não aconteceu. Porque o que nós estamos vendo hoje, né, em 2013, é o quê? A falta de instrutores, né, e a demanda muito grande de profissionais para se qualificar.
Então você vê que o SESC Senat praticamente todo final de semana tem treinamento no SESC Senat, né? E essa situação de qualificar o profissional para o instrutor é muito gratificante. Sim. Entende? Porque além de ser uma obrigatoriedade da lei, né, a gente muitas vezes encontra pessoas, né, no dia a dia, ou mesmo esporadicamente, faz tempo que eu não te vejo, você é fulano, nossa, olha, eu estou bem empregado hoje, mas graças a famosa carteirinha, né, que a turma fala, né, o certificado de treinamento, né, a turma fala, você tem a carteirinha de MOP, né, aí a gente fala, pô, que bom que você está empregado, que você aprendeu. E um detalhe, hoje, todos esses cursos que nós estamos falando, ele tem uma validade de 5 anos. Então, o candidato que participa do curso, ele tem que se reciclar a cada 5 anos, dentro das próprias normas do próprio sistema de trânsito. Então, e as pessoas que não têm, devem procurar e devem fazer essa classificação, devem se qualificar, porque o próprio mercado hoje, ele não aceita mais um profissional que não esteja qualificado. É uma condição. Primeira situação, você tem algum curso do SESC Senat? Ah, não tem. Então, primeiro você vai fazer o curso para depois você ser contratado para trabalhar. Ontem nós tivemos aqui o Joel e o Samir, que são do SESC Senat, e era exatamente sobre isso que a gente falava mesmo, sobre a importância da qualificação, e inclusive eles disseram aqui em off que empresas pediam pela qualificação feita pelo SESC Senat mesmo. Então, a gente vê a importância dessa instituição, tanto que a gente falou aqui ontem e estamos repetindo aqui hoje. Né? Eu digo, tá, o SESC Senat, em termos de qualificação profissional, ele na verdade veio substituir o então SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O SESC Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e Serviço Social do Transporte. Então, é a entidade do transporte. Toda empresa de transporte tem o dever de procurar o SESC Senat para formar os seus colaboradores. Entende? Por quê? Porque é um sistema que nós transportadores contribuímos com o SESC Senat. Entende? Então, o Senat é uma entidade séria. Hoje eu não atuo mais diretamente no SESC Senat, mas eu posso dizer com uma certa confiança e com uma certa segurança que, sobretudo, o Senat de Piracicaba, esse ano meio bairrista, né? É uma entidade muito séria. E eles têm um trabalho muito sério, então fica aqui a dica de você, motorista, procure lá o SESC Senat, que é uma entidade muito séria e vale a pena. Exatamente, Alessandra, vale a pena. Wilson, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria então que você falasse para a gente, assim, para finalizar essa semana que nós discutimos o transporte de várias formas, quem é esse motorista que todo mundo deveria ser nas ruas para que fosse mais harmonioso o nosso trânsito? Olha, Alessandra, para finalizar, eu tenho uma frase que eu costumo falar no meu treinamento. No trânsito, faça amigos, não crie inimigos, né? Porque fazer é mais fácil do que criar. Você parar um pouquinho e for pensar, fazer não requer muita coisa, vamos falar assim. Você vai, faz e pronto. Agora criar dá um trabalho, não é? Se você for pegar para o aspecto assim, né? Da vida do ser humano. Então, para fazer um exemplo, um filho, é fácil. Mas para criar um filho é um trabalho danado. Então, no trânsito, faça amigo, não crie inimigo. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Sabe por quê, Alessandra? O trânsito mata muito, e nós temos muito prejuízo com o trânsito, tá?
Só no meu histórico eu perdi, e eu falo às vezes que eu estou no trânsito até hoje, talvez por orientação desses que já foram. Porque o objetivo nosso enquanto instrutor no trânsito é fazer do nosso trânsito um trânsito seguro. E eu perdi, né, 4 parentes, né, vítimas de acidentes de trânsito. Então eu acredito no ser humano, eu acredito que essa juventude que está aí, que está fazendo a sua primeira habilitação, se seguir aquilo que todos os instrutores, porque nós temos vários centros de formação em Piracicaba, e entendo eu que todos eles são bons, todos eles buscam dar uma boa formação para o aluno. Depende muito do aluno, sabe, Alessandra? Porque às vezes o aluno vai lá e ele não quer nada com nada. Ele acha que ele vai lá, pagou, passou. E às vezes aprende a dirigir também antes de entrar para a escola. Não aprende de uma maneira Vem com vícios, correta. né? Exatamente. Então a mensagem final que eu deixaria é isso, repetindo. No trânsito, faça amigos, não crie inimigos. É isso aí. Muito obrigada por ter participado do nosso programa e um ótimo final de semana. Obrigado a todos também que estão nos assistindo aí, um bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando deste programa, né? Representando também aí a empresa na qual eu trabalho. E também aproveito aí finalizar e deixar aqui, né, os parabéns a todos os motoristas pelo dia de ontem, né? Foi o dia do motorista. Obrigado. Muito obrigada. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você uma excelente tarde. A gente se reencontra na segunda-feira. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.